Então, iniciamos hoje a nossa aula aqui. Nós já temos algum material para o nosso segundo bimestre. E hoje nós vamos falar de uma peça processual. Tá? Ela é muito interessante. Eu já vou abrir aqui o nosso whiteboard. Vamos lá. Para a gente começar aqui. Todos conseguiram acessar a aula da semana passada, né, via Zoom, né? Zoom não, via YouTube, né? Sim. Eu acho que ali também a questão de responder o questionário, né, para validar as presenças, acho que todos agora já se localizaram, está lá em cima, no item fórum, avaliações e validações de presença, algo nesse sentido. Professor, é que os fóruns não notificam a gente, sabe? Só quando é atividade que notifica. Então também peço desculpas a vocês, porque eu achava que vocês eram informados. Bom, vamos seguir para a aula de hoje e depois, dúvidas pontuais, a gente vai sanando via WhatsApp. O meu som está bom aí, né? Tá tranquilo, né, Camila? Então, hoje nós vamos falar de uma peça, né, chamada Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Nós temos uma tríade, né, que nós já vimos no primeiro bimestre, que nós temos ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, ou ADIM. Nós temos também ação declaratória de constitucionalidade, que nós vamos ver também na sequência, a nossa ADC ou ADCOM. E nós temos aqui a nossa famosa ADPF, que será o objeto da nossa aula de hoje. Pois bem, primeiramente, nós temos que pegar lá na Constituição a nossa previsão da nossa peça. A nossa peça está lá no artigo... Eita. Só um minuto. Esses navegadores... Artigo 102, né? Constituição. Esse artigo 102, no parágrafo 1º, nós temos lá o texto constitucional que nos fala da nossa ADPF. Eu vou copiar aqui para vocês, para ficar mais didático possível. Então, nós temos no artigo 102 o nosso parágrafo 1º, que vai nos dizer que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorre desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Pois bem, o que é essa arguição de preceito fundamental? Porque muita gente fala e a gente fica boiando. Tá? O que ocorre? Primeiramente, nós temos que saber que as outras três peças, elas têm uma finalidade diversa da ADPF. Tá? Então, assim, quando se fala em ADPF, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a ADPF, ela segue o que a gente chama na doutrina de princípio da subsidiariedade. Por que a ADPF segue o princípio da subsidiariedade? Porque tanto a minha ação direta de constitucionalidade, como a minha ação declaratória de constitucionalidade, elas são temáticas muito específicas. Tá? Então,
Quando eu exerço, né, são 3 peças, né? Nós estamos falando o quê? De controle de constitucionalidade. Nós temos essas 3 peças principais, tá? Então, se uma situação eu não buscar a declaração da inconstitucionalidade e nem a declaração de constitucionalidade, eu não puder utilizar essas 2 peças, eu vou utilizar da ADPF, porque a ADPF ela é uma peça mais ampla, tá? Então, ela abarca mais possibilidades do que essas outras 2. Porque a ação direta em constitucionalidade, ela é referente à lei ou norma federal ou estadual. Já vimos isso no primeiro bimestre. A ação declaratória de constitucionalidade, nós veremos na sequência, ela só pode ser em relação à lei federal, certo? Então aqui, a ADC, eu já tinha comentado anteriormente com vocês, aquele exemplo, né, que a Lei Maria da Penha entrou em vigor e algumas decisões, inicialmente, quando ela entrou em vigor, alguns artigos da Lei Maria da Penha não estavam sendo aceitas por alguns juízes, entendendo que a Lei Maria da Penha era inconstitucional, porque ela tratava de forma desigual homens e mulheres. Mas o objetivo, justamente, da Lei Maria da Penha era fazer essa diferenciação, dado o reconhecimento da violência física, moral, psicológica, financeira, todos os tipos de violência em que o homem exerce sobre a mulher, dado ainda conceitos históricos, questões de opressão, né? Toda aquela questão que não precisa a gente discutir, né? Que a gente sabe, em famílias mais humildes, onde há uma real dependência, principalmente econômica, financeira da mulher, é evidentemente que esses tipos de violência ainda ocorrem, lamentavelmente. Pois bem, a ação declaratória de constitucionalidade surgiu disso, né? Chegou a um determinado momento em que aqueles legitimados provocaram o Supremo Tribunal Federal para que ele se manifestasse se, afinal de contas, a Lei Maria da Penha era constitucional ou não. E o Supremo disse que sim, que a Lei Maria da Penha era constitucional, e a partir de então não se aceitou mais decisões do juiz de piso, né, o nosso juiz de primeira instância, no sentido de dizer que determinado dispositivo da Lei Maria da Penha seria inconstitucional. Tá? Bom, isso aqui é só para nós chegarmos na nossa ADPF, e a nossa ADPF ela é ampla, como eu falei, porque ela vai abarcar leis, né, ou norma federal, estadual, e estadual, quando a gente fala, incluindo, né, o Distrito Federal, né, estadual, e municípios. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma lei municipal, né, que eu vejo alguma questão de inconstitucionalidade, eu não posso entrar com uma ADIM. Eu não posso também buscar a declaração de constitucionalidade de uma lei municipal. Tá? Então, o mecanismo que eu vou utilizar, né, vai ser uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E mais um detalhe. Tá? Aqui, a ADIM e a DECOM, né, a ADC, elas são em relação a normas após a Constituição Federal. Então, são atos normativos, leis após a Constituição de 88. Já a DPF, né, ela pode ser, inclusive, anteriores à Constituição Federal de 88. Então a gente vê muito aí o pessoal falando de, agora está na moda, lei
Lei de Segurança Nacional. Não sei, acho que é de 67, não lembro. Mas enfim, ela é antes da Constituição de 88. Tá? Então, se eu sou um legitimado e quero dizer que determinado dispositivo da Lei de Segurança Nacional é inconstitucional, eu posso usar uma ADI? Não, né, pessoal? Se ela é uma lei anterior a 1988, a única ação processual que eu posso ingressar para controle de constitucionalidade é a ADPF. Tá? Evidentemente, nós estamos falando aqui, né, pessoal, controle de constitucionalidade abstrato, né? Não estamos aqui discutindo casos concretos, mas aplicação de conceitos maiores. Beleza? Até aqui tranquilo? Então, vamos seguir. Quem que está entrando aqui? Voltando aqui. Bom. Agora a questão é, o que vem a ser preceito fundamental? Alguém sabe? Será que temos um conceito na lei? Conceito legal? Então, há uma ausência do conceito legal, né? Nós não temos lá bonitinho dizendo, preceito fundamental é isso. Mas, na doutrina, ela vai dizer que o preceito fundamental são justamente aqueles princípios que servem de vetores de interpretação das normas constitucionais. Na prática, como a gente quer falar sempre de questões... Alguém está querendo entrar na sala? Não. Como a gente quer falar sempre de questões de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, nós vamos utilizar a DPF, né, dentro daquela ideia, né, de lacuna, né, de subsidiariedade, onde, se eu não conseguir utilizar, né, uma ação direta de inconstitucionalidade e nem for questão de ADC, eu vou utilizar a nossa ADPF. Quando a gente falar em leis ou normas anteriores à Constituição Federal ou leis e normas municipais, a gente vai automaticamente fazer uma ADPF. Então, se nós estivéssemos aqui diante do exame de OAB, na segunda fase, e vocês tivessem optado pela prática constitucional, né, nós teríamos que já mataríamos a questão, né? Se fosse lei ou norma anterior a 88 ou lei e norma municipal anterior ou pós-constituição, automaticamente eu já sei que é a DPF. Se eu quiser declarar constitucionalidade, só vai poder ser lei federal, né? E o restante, né, leis estaduais e leis e normas federais, eu tenho ação direta de inconstitucionalidade. Então, assim, o primeiro passo lá, vocês têm que saber que peça que é pedida, né? Então, essa é a chave de toda a segunda fase da OAB, porque o resto daí é aquele padrão, né? Vocês, quem sabe fazer uma petição inicial, né? E faz qualquer coisa. Uma petição inicial lá do nosso novo Código de Processo Civil,
você praticamente faz qualquer petição em qualquer ramo do direito. Bom, até aqui tranquilo? Beleza. Então, dado esse conceito, tá? Nós vamos passar a questão da nossa competência. Quem é, evidentemente, a competência legal para a nossa ADPF? Vamos lá, Camila. Supremo, professor. Exatamente. Então, como a gente já tinha comentado, o artigo 102, parágrafo 1º, ele diz que a competência, né? Que competência é essa aqui, pessoal? Originária, tá? Então, sempre que nós... Tem gente entrando. Essa turma aqui, ela tem um baixo quórum, acho que esse pessoal não gosta de mim. Vamos lá. Artigo 102. Então, nós temos aqui a competência do Supremo, tá? Dito isso, nós temos que ver quem são nossos legitimados, tá? Vocês vão ver que agora é um repeteco de coisas, tá? Nós vamos pegar aqui, lá o nosso artigo 103. Quem que está no chat? Ah, tá. Colega de vocês falou que não é só a minha aula, que eles não assistem nenhuma aula. Bom, nós damos aula para quem quer ter aula, né? Eu já passei na OAB faz tanto tempo, sabe? Então, eu nem me importo mais muito com essas coisas, sabe? Eu faço a minha parte e a gente realmente quer dar aula para quem quer assistir aula, né? Então, infelizmente, existem pessoas que talvez só deem o valor nisso no nosso famoso 6º ano de Direito. Tá? O 6º ano de Direito é aquele ano que começa a cair a ficha, né? Tipo aquela música do Titãs, né? Devia ter estudado mais, me esforçado mais, mas enfim. Vamos lá. Artigo 103, tá? Vamos lá, os nossos legitimados. Tá? Então, a gente vai ter aqui os mesmos legitimados que nós temos lá na ADI e na ADCOM. Tá? Vamos colar aqui. Ah, não ficou bom. Eu gosto de pegar sempre aqui na instituição online, porque a gente pega... Só que vem essas... Bom. Então, pessoal, nós já vimos isso aqui, né? No primeiro bimestre, tá? O artigo 103, quem são nossos legitimados, tá? Então, são os mesmos, tá? Eu não vou detalhar aqui cada legitimado, mas vocês sabem que é o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, também do Distrito Federal, governador do Estado, Distrito Federal, PGR, né, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação em Congresso Nacional, nossa entidade, né, entidade de classe, aqui, Confederação Sindical, ou entidade de classe de âmbito nacional. Tá aparecendo inteiro aí, beleza.
Nisso aqui a gente tem que lembrar daquela questão dos legitimados universais, que podem propor uma DPF de qualquer temática, né? E nós temos os legitimados especiais, né? Aqueles que têm que ter uma pertinência temática com a matéria que eles estão provocando o Supremo para se manifestar sobre a inconstitucionalidade, sobre a questão do preceito fundamental, enfim, né? Evidentemente, fica fácil de saber, né? São os governadores de estados, as assembleias estaduais e a Confederação Sindical Entidade de Classe de âmbito nacional. Eles têm que demonstrar um interesse, né? Aquela ideia de que o governador ou os deputados estaduais só podem questionar questões de constitucionalidade que hajam uma vinculação, um interesse ao seu estado. Da mesma forma, a Confederação Sindical Entidade de Classe Profissional, né, tenha que ter esse interesse também. Então, a DPF, os legitimados são os mesmos, tá? Já falamos isso quando tratamos da ADIM. Bom, vai cair o link aqui, pessoal. Eu vou encerrar aqui a aula, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês correrem no banheiro, tomarem água, tomarem um café, cachaça, não sei o que vocês tomam, né? E já voltamos, tá? Não fujam. Obrigado, até daqui a pouco. Beleza, professor.